11 dias do mês de março de 2024, na Diretoria de Inteligência Policial, na sede da Polícia Federal, no Distrito Federal, na presença dos delegados de Polícia Federal Fábio Alvarechó e Toan de Oliveira Pereira, dos agentes de Polícia Federal Geraldino Casimiro, Anderson Antônio Ferreira de Souza e Fábio Lute, da escrivã de Polícia Federal Francisca Maria Bonifácio Medeiros, compareceu voluntariamente Mauro César Barbosa Cid, brasileiro, nascido em 17 de 5 de 1979, portador do CPF 927-781-86034, residente domiciliado na QRO, Conjunto 9, Casa 714, Setor Militar Urbano, Brasília DF, acompanhado pelos advogados constituídos César Roberto Bittencourt, OAB Rio Grande do Sul, 11.483, e Vânia Barbosa Ardono Bittencourt, OAB DF, 49.787. A Polícia Federal conduz investigação que apura a prática de atos relacionados ao uso da estrutura do Estado pelos investigados nos autos da PET 11.645-DF, vinculado ao inquérito 4874-DF, para obtenção de vantagens consistentes no desvio de bens de alto valor patrimonial entregues por autoridades estrangeiras ao ex-presidente da República Jair Messias Bolsonaro, ou agentes públicos a seu serviço e posterior ocultação com o fim de enriquecimento ilícito. Nesse sentido, coronel, eu indago o senhor sobre a participação do advogado Fábio Van Garten no retorno do kit Ouro Rosé dos Estados Unidos para o Brasil. Então, no momento que esse kit chegou, foi entregue pelo correio no condomínio, estava o presidente e os auxiliares, o próximo passo seria tentar trazer para o Brasil. E pelo que eu fiquei sabendo, porque eu não participei dessa manobra para trazer para o Brasil, foi que o Fábio Van Garten foi para lá. Possivelmente para tentar realmente ajustar isso aí e trazer ajudar a trazer no retorno. Ok. Mas como veio, eu não sei. Não tem quem trouxe, quando trouxe, tá. Eu não participei. Em relação ao relógio Patek Philippe, quando que o ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu o relógio Patek Philippe? Isso, ele recebeu, foi na visita do Bahrein, 2021, a data, acho que foi em novembro, a data eu não me recordo muito bem. Ele recebeu, agora... O senhor estava presente? Nessa comitiva? Estava presente na comitiva. Quando eu fiquei sabendo, ele já estava com o relógio na posse dele. Na posse. E foi ali que ele perguntou, relógio caro, quanto é que tá? E aí eu rapidamente pesquisei na internet, fiz um print rápido ali só para ter uma noção de quanto... uma noção de valor. Rápido, mas ali não tinha nenhuma ideia de vender. Ainda naquele momento não tinha ideia de vender. Não tinha vender. Tá. E efetivamente ele só me passou o relógio fisicamente nas vésperas do embarque. Então, quando e quem passou o relógio Patek Philippe para o senhor? Foi o presidente, ele me passou aí nas vésperas do embarque para os Estados Unidos, já em 2022. No embarque foi em julho? Acho que foi setembro, Não, nos Estados Unidos foi em junho. Junho de 2022. Tá. E ele passou isso para o senhor em qual local? Foi no Alvorada. Palácio do Alvorada. Isso. Tá. Certo. Mais alguma questão em relação a esse fato das joias? Posso finalizar? Então, finalizando agora o presente termo. Retomando a oitiva, coronel, a gente identificou no material apreendido do senhor um arquivo de áudio. Esse arquivo de áudio estava relacionado a uma gravação clandestina de uma reunião que ocorreu entre o ministro Alexandre de Moraes e integrantes da coligação Frente Brasil da Esperança. Essa reunião em fontes abertas, na agenda formal, ela ocorreu na data de 17 de outubro de 2022. O que o senhor tem a nos fornecer em relação a esse áudio, essa gravação? Como o senhor recebeu, de quem recebeu, qual foi o contexto, como foi o procedimento? Então, um repórter, que eu creio que seja o Leandro Guimarães, da CNN, fez contato com o presidente, dizendo que tinha talvez um áudio, uma reunião, que uma fonte passou para ele, que o ministro Alexandre de Moraes dizia que ia fechar as mídias de direita, as rádios, televisões de direita. E que eles estavam analisando para ver realmente se aquilo ia dar matéria, alguma coisa. Depois de um tempo, agora o período temporal não me lembro quando foi exatamente, mas esse repórter me entregou num pendrive, eu creio que foi no pendrive. Pessoalmente para o senhor? Pessoalmente, me entregou pessoalmente no pendrive. A gente viu a matéria, ele mesmo já tinha dito que não tinha nada, a gente ouviu e mostrei para ele, não tem nada aqui.
Ele falou, então tá, não deu bola. Ele falou, passa para quem você quiser aí, passa aí pro Leandro, passa pro pessoal aí. Então aí eu distribuí, eu passei pro Leandro, os que estão constando aí na... Aqui consta como o senhor ter repassado pro Constantino. Constantino Isso. e Paulo Figueiredo. É isso mesmo. Isso, eu creio que eu também devo ter passado para alguém na Jovem Pan, porque eu lembro que na época o que tinham dito era que era Jovem Pan, que era o grande foco. Mas acho que passei, mas também morreu aí, até porque não tinha nada nos autos. O senhor passou de forma por sua vontade ou a pedido do presidente? Não, o presidente falou para passar. O presidente pediu para o senhor passar. Passa para quem? O pessoal nosso aí. Pessoas relacionadas ao mesmo espectro político, na mídia. Isso. Foi isso? Foi isso. Tá. Mais algum dado que o senhor se recorda? Não, foi um evento muito curto ali que a gente não deu muita bola. Tá. Encerro agora às 16h53. Retomando, às 18 horas e 19 minutos, do dia 11/3/2024. Coronel, em relação à reunião ocorrida no dia 12/11/2022, na SQS 112 Bloco E, Asa Sul, Brasília, onde ela ocorreu, quem estavam presentes e os assuntos que foram tratados nessa reunião? Tá, então essa reunião, esse encontro foi na casa do General Braga Neto, né? Aproveitando que o Coronel de Oliveira estava em Brasília, veio fazer alguma coisa pessoal aqui, não sei o que era, né? O Ferreira Lima também estava aqui em Brasília de férias ou alguma coisa, e eles pediram para tirar uma foto do presidente, queriam dar um abraço no General Braga Neto. Então a gente marcou inicialmente no Alvorada, não me lembro porque não foi possível no Alvorada. Então eu acertei com o General Braga Neto, nós fomos na casa dele, né? Eles chegaram primeiro, eu acho que eu estava na Alvorada, fui para lá, encontrei eles e fomos para casa do General Braga Neto, né? E ali a gente discutiu o que estava acontecendo na conjuntura nacional do país. As manifestações, a importância das manifestações, né? O pedido de intervenção militar, o que o pessoal estava pedindo, se podia pedir, se não podia pedir, se era lícito, se não era, se as manifestações podiam estar lá, se não podiam estar lá. Então, todo aquele contexto que estava acontecendo no país. Eu não me recordo, mas eu acho que eu saí mais cedo da reunião, não fiquei até o final. Eu acho que eu só comecei ela ali, saí que eu tinha que voltar para o Alvorada, né? Bom, então foi isso aí. Então, quem participou fui eu. Braga Neto estava presente. Braga Neto estava presente. O Tenente Coronel Ferreira Lima e na época, acho que era Major de Oliveira, agora Tenente Coronel de Oliveira. E aí depois, a gente entrando já logo em seguida, ocorreram aquelas trocas de mensagem entre o senhor e o Tenente Coronel de Oliveira. Isso. Onde ele solicita questões relacionadas a financiamentos, né, de manifestações. Isso. Como se deu esse contexto? Era para financiar manifestações? Tá, então, ele me pediu, né, um dia depois desse encontro, dessa reunião, né, inclusive eu que sugeri 100 mil, não sei se foi até de brincadeira, porque ele é um cara meio gozador, depois que eu vi que era de verdade, para trazer gente, que eu não tenho como afirmar se era do Rio, de onde que era, para participar das manifestações. Então, quando ele pediu o valor, eu pedi uma estimativa do que ele iria precisar e tentei solicitar o General Braga Neto, para ver se o PL estaria, de alguma forma, apoiando ou ajudando essas manifestações. Até porque a gente não tinha contato com mais ninguém. Então, aí o General Braga Neto me passou o contato do coronel, eu não me recordo o nome. O General Braga Neto, ele tinha ciência qual era o objetivo desse dinheiro, que era para financiar as manifestações. Trazer gente com amigos conhecidos para a manifestação. E aí eu fui falar com o cara do PL, né? Não me lembro se foi por telefone ou até pessoalmente, acho que foi por telefone. E ele falou que não podia apoiar, que o partido não tinha como apoiar esse tipo de recurso. Aquele arquivo que ele passa para o senhor, o que continha naquele arquivo? Ali continha, sei lá, carro, passagem aérea, hotéis, aí eu não sei por período de tempo, 20, 10, 15 dias. Tudo relacionado ao apoio das manifestações que estavam ocorrendo aqui em Brasília. Apoio, mas era para as manifestações de Brasília, para vir para Brasília. Para Brasília. Dentro daquele contexto que as manifestações até o momento eram consideradas pelas Forças Armadas legítimas e pacíficas, ou até que ponto é isso aí. Tá.
E, bom, e ali, aquelas orientações que foram dadas, o senhor confirma que deu ali para a questão das manifestações irem para o Congresso e para o STF. Isso. Isso foi uma indagação que ele fez para o senhor? Foi uma indagação, mas isso não foi uma linha direta ou objetiva, até pela manifestação de 15 de novembro. Era num contexto maior. Era num contexto maior, porque eu sempre falei, isso pode ser comprovado até na mensagem da minha esposa, no áudio da minha filha que foi vazado, e para todo mundo me perguntava. As manifestações têm que ser focadas, dirigidas ao Congresso Nacional, ao Supremo Tribunal Federal, não às Forças Armadas. As Forças Armadas não tem nada que fazer. Quem tem que fazer é o seu congressista, o ministro do STF. Certo. Né? Como sempre teve manifestação no Brasil relativa a isso. Mais alguma coisa? Eu não sei se ficou registrado o detalhe do cargo do Pérez. Não recordo o nome, mas acho que não ficou registrado a função, que é bom. Eu acho que ele era tesoureiro do PL. Tesoureiro do PL. Ele cuidava da parte financeira. Eu não sei se havia outros. Coronel da Reserva, né? É um coronel da Reserva, se eu não me engano, de intendência. Tá. Ok. Então vamos encerrar agora 18h24. Às 20 horas e 17 minutos do dia 11 de março de 2024. Coronel, a Polícia Federal ela identificou uma troca de mensagens entre o senhor e o Coronel Correia Neto, né, pelo aplicativo WhatsApp, no dia 14 de dezembro de 2022. Nesse diálogo foi abordado o resultado de uma reunião que teria ocorrido na mesma data. E numa das mensagens, Correia Neto pergunta ao senhor, abre aspas, GFG cagou? E o senhor responde de forma afirmativa, sim. Aí eu indago o senhor sobre qual foi o objeto dessa reunião, que o senhor tomou conhecimento, os participantes dela e o local onde ela foi realizada. Mesmo não estando em Brasília nesse período, foi uma reunião que ocorreu no Ministério da Defesa, do Ministério da Defesa, obviamente, com os comandantes de força, né? Onde o ministro estaria apresentando a minuta para os comandantes. A minuta do decreto. Isso, a minuta do decreto. Aquele decreto que reverteria o resultado das eleições presidenciais. Isso, aos comandantes. Isso. Né? E aí a alusão ao general Freire Gomes. GFG é referência ao general Freire Gomes. Tá. Além dele já previamente já ter se manifestado que não faria nada, né, que não entraria nisso. Foi a confirmação da opinião dele no final dessa reunião. Então, ali o senhor obteve essa informação que nessa reunião do dia 14 ele ratificou já o posicionamento dele, que ele não aderiria a nenhum intento de golpe de Estado, de reversão. Isso. Já era o posicionamento dele anteriormente. Nessa reunião ele ratificou. Isso. Então o senhor sabe, efetivamente o senhor tomou conhecimento que o ministro da Defesa, reuniu os comandantes de força. Paulo Sérgio, reuniu para apresentar essa minuta aos comandantes das forças. Isso. Tá. Mais algum dado, o senhor se recorda dessa reunião? Como eu estava fora, eu só tinha... O senhor tomou conhecimento disso, do que estaria acontecendo. Mais algum dado, alguma informação? Encerrando agora às 20h19. Do dia 28. Retornando às 20 horas e 57 minutos do dia 11 de 3 de 2024. Coronel Cid, em relação ao áudio, né, que nós identificamos do senhor encaminhado para o general Freire Gomes relativo ao dia 9 de 12 de 2022, né, sobre a ida do general Teófilo ao Palácio do Alvorada. Como se deu a saída do general Teófilo ao Palácio do Alvorada nesse dia, no dia 9 de 12 de 2022? O presidente pediu para chamar o general Teófilo para uma conversa, uma reunião no Alvorada. Eu fiz contato com um assistente dele, eu não tinha o telefone, eu pedi para o Correia Neto. Ele me passou e fiz esse agendamento, o general estava disponível para essa reunião. E ele foi ele foi logo depois, no final da tarde, ele foi. Qual foi o motivo do presidente, o então presidente Jair Bolsonaro, ter chamado o general Teófilo no Palácio do Alvorada? Eu não acompanhei certamente a reunião, mas ele iria apresentar a minuta, a proposta de decreto que estava sendo trabalhado. Que reverteria o resultado das eleições. Isso. Exatamente. E qual foi o resultado dessa reunião? Que tem um áudio, né, que a gente identificou até para auxiliar na resposta do senhor, em que são trocas de mensagens entre o Correia Neto e o senhor, e que está ali ele perguntando, indagando o senhor, e aí, como é que está tendo a reunião, como é que está sendo?
Aí o senhor fala, ainda está acontecendo, mas ele aceitou fazer desde que o presidente assinasse. Como é que o senhor obteve esse dado? Como é que obteve essa informação? Isso no final da reunião me foi passado que o general Teófilo, se o presidente assinasse um decreto, as Forças Armadas iriam cumprir. Iria cumprir. Tá. E o senhor obteve esse dado como? O próprio general Teófilo, na saída... Na saída repassou para mim. Tá. E o senhor estava no Palácio da Alvorada nesse momento? Eu estava no Palácio da Alvorada nesse momento. Tá. No momento da reunião? Na reunião. Ao término da reunião, o senhor também continuava no Palácio? Continuava no Palácio da Alvorada. Tá. Mais alguma coisa relevante? Então tá. Encerramos às 21 horas. Retomando às 21 horas e 19 minutos do dia 11 de março de 2024. Bom, coronel, vamos abordar agora a questão da carta ao comandante do Exército de oficiais superiores da ativa. Sobre essa carta, ela foi publicada no dia 28. O que o senhor tem conhecimento dela, sobre essa publicação dessa carta? Não, então o que eu fiquei sabendo é que essa carta, né, antes mesmo da publicação, já estava rodando em uns grupos militares, né, onde estavam pedindo que os militares assinassem, né, esse abaixo-assinado, que seria uma forma de pressionar os comandantes militares a tomar uma medida mais enérgica pela situação que estava acontecendo no país. Eu não mexi na carta, eu não fui receber a carta mais depois, né, mas não participei da elaboração. O senhor não participou da elaboração da carta? Não da elaboração nem da divulgação. Até porque todo mundo sabia que quem assinasse a carta seria punido, porque o militar ele não pode assinar abaixo assinado. Essa conduta é uma conduta terminantemente vedada no militar? O militar não pode. Crime, jamais. Ele não pode assinar abaixo assinado. Tá. Tanto que me parece que os militares que assinaram foram punidos. O objetivo da elaboração dessa carta do Exército ao comandante do Exército, ou seja, ela é direcionada ao então comandante do Exército, o general Freire Gomes. Qual foi o objetivo dela? Bom, eu não participei da elaboração, mas eu creio que era pressionar os comandantes para que tomassem... Freire Gomes, que até então ele estava contra todos os elementos, indicam que ele estava contra a medida de tentativa de golpe, sempre foi de subversão do regime. Sempre foi contra qualquer tipo de ação. Então você entende que foi uma tentativa de pressioná-lo... De pressionar os comandantes. A aderir a uma possível tentativa de golpe de Estado. Certo. E o senhor tem conhecimento sobre quem produziu a carta? Bom, eu não me recordo exatamente os nomes, mas me parece que foram 2 coronéis, tenentes-coronéis de infantaria da turma de 97. 97? É a informação que eu tenho. Bom, aí a gente identificou algumas trocas de mensagem do senhor, tanto com o Sérgio Cavalieri, o tenente-coronel Sérgio Cavalieri, e o tenente-coronel Ronald Ferreira, né? Essas trocas de mensagens ocorreram no dia 26 de novembro, né, em que o senhor repassa o contato de Anderson Moura para eles e pede especificamente ao Sérgio Cavalieri para ligar para o Anderson Moura. Qual foi o motivo de o senhor ter encaminhado esse contato e por que o senhor pediu para ele ligar para o Sérgio Cavalieri ligar para o Anderson Moura? Nesse ponto eu não me lembro, não sei se o coronel Moura participou da confecção da carta ou não me lembro, mas passei, talvez eles quisessem conversar sobre como estava sendo a elaboração, ou ler a carta. O assunto foi relacionado à elaboração dessa carta? Possivelmente pelas mensagens, foi sobre a elaboração dessa carta. Em outro trecho, o tenente-coronel Sérgio Cavalieri, ele encaminha uma mensagem para o senhor, indagando, abre aspas, né, o 01 sabe disso? A quem que ele estava se referindo quando ele diz o 01 sabe disso? Isso, estava se referindo ao presidente Jair Bolsonaro, se eu tinha informado para ele, se ele sabia que essa carta estava sendo confeccionada. Então o presidente ele tinha ciência que estava sendo elaborada essa carta pelos oficiais? Tinha ciência disso. Tinha ciência. Mais alguma coisa? Então a gente encerra às 21 horas e 23 minutos. Retornando 21 horas e 51 minutos do dia 11 de março de 2024. Coronel, a gente identificou aquela reunião que ocorreu no dia 28 de novembro de 2022 na SQN 305, Bloco I, às 19 horas. Qual foi o contexto dessa reunião? O senhor foi convidado? Como é que foi a organização? O local, se você recorda de quem, o prédio, de quem era o proprietário ali, a pessoa que disponibilizou o salão de festas, como é que se deu? Então eu fui convidado para essa reunião, esse encontro,
né, era comum que fosse feito encontros quinzenais ou até mensais com elementos de forças especiais, que é um nicho do Exército, né, ou do pessoal que morava em Brasília, ou quando vinha alguém de fora. Né. Nesse contexto, quando teve essa reunião dos oficiais do alto comando, né, se marcou essa reunião, como seria mais gente, né, e como o pessoal vindo de fora, se fez nesse salão de festa da quadra. Eu não me recordo de quem é o proprietário do apartamento nesse prédio. Né, então eu fui convidado, né, e participei aí como convidado. Né. Obviamente que foi conversado, que foi discutido, é a mesma coisa da conjuntura que estava acontecendo. Se conversou das manifestações, né, do pessoal pedindo um 4-2, né, aquela pressão que estava acontecendo no Exército, e obviamente tinha seu interesse. A pressão em cima do comandante do Exército? A pressão e obviamente o pessoal queria saber o que cada oficial estava pensando, porque ele tinha militares que eram assessores de generais. Então, o que cada comandante estava pensando. Então, o papo foi em torno disso aí, obviamente, né? Fora tudo que estava acontecendo na conjuntura do país. A carta dos oficiais também foi abordada nessa reunião? A carta foi conversada como um tiro no pé, que quem assinasse ia ser punido e não ia acabar não tendo muita relevância, porque o militar ele não pode assinar abaixo assinado, né? E dentro dessas conversas que a gente identificou do senhor com o coronel Corrêa Neto, o senhor explicita da relevância da presença do coronel Cleverson Neig Magalhães, né, que seria o assistente do então comandante do COTER, o general Estevão Teófilo. Por que ele seria a pessoa mais importante para comparecer nessa reunião, que ocorreu no dia 28 de novembro de 2022? Porque como o coronel Cleverson era assistente do general Teófilo, e né, o que se corria nas mídias sociais, tudo que tem se falando, é que ele seria o general que se desse ordem iria cumprir a ordem, né? Então, a ordem de um decreto. Alguma coisa que o presidente assinasse. Anulasse as eleições, que houvesse um golpe de Estado, né? Uma subversão do Estado democrático. Ele seria o general que cumpriria essa ordem. Isso. Ou que aceitaria cumprir algo parecido. Então a gente queria ouvir do assistente dele o que ele iria dizer, se era isso mesmo, se não era. Naquela conversa informal que estava acontecendo ali. Tá. Bom, e aí mais alguma coisa que a gente foi tratado ali? O senhor chegou a abordar com ele? Você chegou a conversar pessoalmente com o Cleverson ali nesse encontro? Não, assim, foi conversa tudo na mesa, né? Estava todo mundo na mesa, o pessoal conversando. E o coronel Cleverson, que ele falava que o general Teófilo, ele era muito leal ao general Freire Gomes e que não iria fazer nada se não tivesse anuência do alto comando e ordem do general Freire Gomes. No entanto, ele vai no dia 9 de dezembro se encontrar com o presidente. Isso, dia 9 ele foi se encontrar com o presidente. Onde foi apresentado a minuta de decreto. E ele, como o senhor já abordou... Isso, como já foi abordado. Ele teria aceitado. Disse que se o presidente desse ordem, fosse assinado, o Exército cumpriria. Tá. Mais alguma coisa? A gente encerra às 21 horas e 55 minutos. Quer adendar alguma? Fazer um adendo? Só a motivação porque ele armazenou às 5h45 da manhã do dia 29 o link que disponibilizava a carta. Ah, sim, a carta. O que eu armazenei? Juntamente com o texto. A carta aberta. Você armazenou o link que dava acesso à petição. Eu não sei como é que veio esse link, eu não me lembro. Mas se vem no meu Google Drive, se eu clico ali, ele já vai automaticamente para o meu Google Drive. Não é o link que dá acesso ao documento em si, sim à petição online, onde todos acessavam e ali assinavam. Isso. Se você se recorda, por que motivo você armazenou esse link junto com o texto? Um texto que é como se fosse. Não, mas eu não estou lembrando aonde que eu armazenei. No seu backup de sempre, onde você ia abrir no seu WhatsApp Web, não é? Não é assim que você se comportava? Isso. Então, aí tem um texto junto, 29 de novembro às 5h45 da manhã. Concitamos a todos os senhores e senhoras que, conscientes do momento conturbado que vive a nossa nação, leiam a carta dos oficiais superiores ao comandante do Exército Brasileiro por meio do link que acompanha a presente mensagem e a subscreva.
deixemos de lado nossos interesses particulares ou profissionais e, despindo-nos de qualquer tipo de vaidade, pensemos no futuro próspero para os nossos filhos e para a nossa nação. O que está em jogo é a nossa liberdade, a segurança nacional e a soberania do Brasil. Faça a sua parte. Eu já fiz a minha. Mas isso estava no documento Word? Não, no seu WhatsApp, aparentemente, serviria para que essa mensagem se disseminasse pelo próprio WhatsApp, que a pessoa leria esse texto, clicaria nesse link que a levaria até Não, mas a esse petição texto não online. foi eu que escrevi. Não, a pergunta não é se você escreveu o texto. A pergunta é, por que você armazenou esse você guardou texto esse juntamente link? com o Não, link? mas o link... Mas como que eu armazeno? Eu não sei, eu não entendi como é que eu armazeno Porque um você link. manda para si mesmo. Mas eu sei... Esse é o sentido. Então, não. Quando eu mandava para mim mesmo, quando eu queria ler alguma coisa. Então, deve ter sido exatamente a mesma coisa que eu fiz com aquele outro documento que eu recebia. Eu recebia de um canto, jogava para outro e abria no WhatsApp Web. Se é isso que eu estou entendendo. Essa explicação genérica do seu comportamento eu compreendo, que você já expôs em outros momentos. Entretanto, aqui você já conhecia o conteúdo dessa petição. Tanto é que o Coronel Correia Neto havia lhe mandado o teor dessa carta. Então, mas eu não sei, o que eu não sei é quando eu li a carta. Eu posso ter lido só nesse momento aí, quando eu joguei para o meu WhatsApp Web. Eu não sei se eu li quando o Correia Neto me mandou. Até porque foi no mesmo período que eu estava na reunião. Então eu não posso afirmar que momento eu li a carta. Nesse contexto, a gente tem que até abordar a questão do jornalista lá do Paulo Figueiredo, né? Como é que se deu essa participação dele nessa disseminação dessa carta, né? Que nós temos as trocas de mensagens, né? Quem fica ciente que ele tomou conhecimento, até ao pedido para tirar o nome das pessoas que tinham assinado, né? O senhor recebe. Como é que se deu a participação dele nesse contexto então, da carta? O Paulo Figueiredo, pelo que essas mensagens, esses links sobre a carta já estavam rodando, né, por todos os grupos. O Paulo Figueiredo tinha pessoas militares que falavam com ele. E, obviamente, estavam usando ele para que a carta tomasse uma proporção muito maior. O objetivo era a disseminação dessa carta. Para ele poder disseminar a carta, falar no Pingo nos Is, outro lugar, muito maior do que se ficasse restrito ali aos grupos militares. E o objetivo disso era criar uma maior pressão no comandante do Exército? Essa disseminação? Quanto maior a disseminação, maior a pressão. A pressão, negativa. O senhor sabe quem passou esses não dados para o jornalista? Não sei, eu sei que ele... O senhor tinha contato com ele? Eu tinha contato com ele, mas eu tinha contato com ele para as coisas relacionadas ao presidente e à presidência. Eu nunca envolvi exército nem minha carreira nessas... Então não foi o senhor que passou Não fui eu que passei para ele, não. O senhor sabe quem passou? Não sei. Tem conhecimento? Não. Mais alguma coisa? Vamos encerrar aqui agora, então, às 21 horas e 59 minutos. Vamos lá. Retornando, 22 horas e 19 minutos de 11 de março de 2024. Coronel, vamos abordar agora o tema relacionado às trocas de mensagens que foram identificadas entre o senhor e o Coronel Marcelo Câmara, relativo ao monitoramento da pessoa denominada professora. Então, inicialmente eu indago ao senhor quem seria a pessoa denominada pelo codinome professora que foi utilizada nessas trocas de mensagem entre o senhor e o Marcelo Câmara. Isso aí foi o próprio presidente que pediu. Quem foi? Era o ministro Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes. Isso. Então esse codinome professora estava associado ao ministro Alexandre de Moraes. Esse termo... Não era um codinome, foi para aquela mensagem específica. Tem várias mensagens. Mas não era um codinome que existia. Não, era mas vocês estavam se referindo quando utilizaram... A referência naquele momento o nome, o substantivo professora ao ministro Alexandre de Moraes. Isso. Tá. E quem realizou esse monitoramento, esse acompanhamento do ministro Alexandre de Moraes? Os pedidos que foram feitos para o Coronel Câmara. Até porque, na maioria dessas mensagens, eu não estava em Brasília. Eu estava em São Paulo num evento familiar, que eu fiquei em São Paulo de 12 a 19 de dezembro. Tá. E quem determinou ao senhor que fizesse esse acompanhamento? Isso, foi o próprio presidente que pediu para verificar qual era a posição, a localização do ministro Alexandre de Moraes. Isso. E aí o senhor recebeu essa demanda, o senhor não estava em Brasília? Eu não estava em Brasília. O senhor estava no Palácio do Alvorada. Desculpa, o senhor estava em São Paulo. Estava em São Paulo. E aí o senhor encaminha essa demanda
ao Coronel Câmara. Por que encaminha ao Coronel Câmara? Porque normalmente era o Coronel Câmara que, quando o presidente precisava fazer análise de alguma pessoa, para nomeação, alguma coisa, era ele que fazia. Fazia um levantamento da pessoa, nos dados, rede aberta, tudo que ele tinha. Análise de dados. Análise de dados das pessoas para poder subsidiar a nomeação ou não daquela pessoa. Esses dados são dados restritos do ministro da Suprema Corte brasileira. Não são dados que você se obtém em fontes abertas. Como que o Coronel Câmara obteve esses dados? Não desconheço. O senhor não sabe? Não sei quem era. E nesse contexto desse monitoramento, o senhor se recorda qual foi o objetivo que o presidente determinou que realizasse esse acompanhamento do ministro Alexandre de Moraes? Um deles era porque ele tinha recebido uma informação que o general Mourão estaria se encontrando com ele em São Paulo. Então foi uma maneira de verificar se essa informação era verdade ou não. Verificando se o general Mourão estava em São Paulo ou não, casando com se o ministro estava lá ou não, para saber se é verdade ou não. Tá. Esse monitoramento começa de 15 de dezembro e vai até o final do ano. Qual seria o outro objetivo dessa ordem do presidente ao senhor? Aí eu desconheço. O senhor não sabe? Ele não passou sei. o senhor? Não passou, só pediu para saber qual seria o motivo, ele só deu a ordem? Isso, para verificar onde estava. Para verificar onde que ele estava, como seria o itinerário dele nesse período. Isso. E o Coronel Câmara não repassou ao senhor como ele obteve esses dados? Não. Os dados restritos? Não repassou. Tá. E mais alguém participou dessa ação? Não, eu acho que não. Ficou restrito ao senhor e ao Coronel Câmara? Isso, exatamente. O Coronel Câmara, quando ele encaminha a mensagem, ela é uma mensagem encaminhada, como se terceiro tivesse passado para ele esses dados. Ele chegou a comentar com o senhor quem seria, quem estaria levantando esses dados? O senhor não perguntou, só recebeu o dado? Só recebeu o dado. E o senhor repassou para o presidente? Agora eu repassei para o presidente, creio que... Mas não no nível de detalhe. Eu falei, presidente, está em São Paulo, está em... O senhor repassou onde estava a localização do ministro Alexandre de Moraes? Não no nível de detalhes ali. Que o Câmara tinha repassado. Mas repassou, deu ciência para o então presidente da localização do ministro. O presidente pediu para fazer o acompanhamento de mais alguma outra autoridade nesse período? Nesse período específico de dezembro? Nesse período específico, não. Acho que só do ministro Alexandre de Moraes? Só nesse, Mais algum dado? Então, encerramos às 22 horas e 23 minutos. Vamos lá. Retornando 22 horas e 33 minutos, dia 11/3/2024. Vamos abordar agora, Coronel, a questão daquelas trocas de mensagens que foram identificadas no celular do senhor, quando a Polícia Federal identificou, apreendeu uma minuta que decretava um estado de defesa no TSE na residência do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. O senhor troca mensagens tanto com o Coronel Marcelo Câmara, quanto com o Felipe Martins, encaminhando links de reportagens que descreviam ali a apreensão. Qual foi o contexto dessas trocas de mensagens? Quando saiu a reportagem, da busca e apreensão da casa do ex-ministro, a ideia era verificar, ver se Felipe Martins sabia se a minuta era a mesma do que ele apresentou ao presidente. E, no primeiro momento ele diz que não foi, que era escrito à mão, mas parece que depois a reportagem foi atualizada, mas de maneira geral era para isso, era para verificar se a minuta era a mesma do que ele tinha levado até o presidente. E a mesma coisa do Coronel Câmara, a resposta dele foi nesse sentido, Só que aí no momento não se sabia se era a mesma coisa, não era, até porque ele não tinha acesso à minuta, ao que estava na casa dele. Na casa dele. E quando o Coronel Câmara fala que ela não andou porque não poderia ter viabilidade jurídica, ele estava se referindo efetivamente à minuta que foi apresentada ali naquele contexto, nos meses de novembro, dezembro. Eu creio que sim, até porque eu não tive acesso, não fiquei sabendo de outro tipo de documento que tramitou no Alvorada. Mas ele tinha ciência, então, que teve essa tramitação dessa minuta de decreto. Isso. Ele tomou ciência. Tomou ciência. Vocês chegaram a conversar em relação a esse dado depois com o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres? Não, nada. Depois ele foi preso. Mesmo antes, eu nunca tive proximidade nem intimidade com o ministro da Justiça. O senhor não tinha relacionamento próximo? Mais próximo, íntimo. Seu relacionamento era mais com a ala militar? Com os generais que eu tinha uma proximidade maior.
Tá, então você não acompanhou reuniões do ex-ministro da Justiça com o ex-presidente da República Não. ali após o segundo turno das eleições? Não. Eu lembro que ele foi algumas vezes lá, 3 ou 4, não me recordo bem, mas o que ele falava com o presidente eu não participava. Você não participava dessas reuniões? Eu não participava de quase nenhuma reunião, eu participava, só as reuniões abertas. Certo. Então o senhor não sabia exatamente do que ele tratava nessa reunião, o que ele tratou nessas reuniões após o segundo turno? Não sei dizer. Alguma coisa? Algum detalhe? Tá. Vamos encerrar aqui às 26h36. Retomando às 23h07 de 11/3/2024. Coronel, vamos abordar um pouco agora a participação do argentino Fernando Serimedo, né, naquelas publicações, divulgações de informações falsas sobre o sistema eletrônico. Quem que repassava essas informações para o argentino Fernando Serimedo? As informações falsas sobre o sistema eletrônico de votação, quando ele começou a publicar aquelas lives após o término das eleições presidenciais. Bom, esse fluxo de informações eu não participei nem acompanhei, mas basicamente eu sei que quem tinha contato com ele era o Denícolo. O Major Denícolo tinha contato com ele e conversava, né? Então as informações seria um contato. Deviam fluir via voto livre, passando por ele e chegando lá. O Denícolo tinha contato com o pessoal do Instituto Voto Legal? Tinha. Com quem que ele tinha? Com o Carlos Rocha. Né? Carlos Rocha, tinha contato com o Carlos Rocha. E o Denícolo, qual que era a função do Ângelo Denícolo ali na presidência da República, ali, principalmente após o segundo turno? Ele não tinha nenhuma função institucional. Nenhuma função, não. Mas ele estava presente lá. Ele não ficava na alvorada, ele ia poucas vezes na alvorada, mas ele recebia as diversas denúncias que chegavam sobre urna. Então ele estava meio que concentrando ali possíveis urna para tentar... Ele analisava e via o que podia ter alguma consistência ou não consistência nenhuma. E ele então mantinha esse contato com o Fernando Serimedo. Isso. E com o Carlos Rocha do Instituto. Mas eu também não consigo dizer o nível de contato que eles tinham. Né? Tá. Tem mais alguma coisa? Vocês recordam? Encerro às 23h09.